Quando a gente ouve a palavra alma, a gente sempre tem aquela ideia de alma penada, o fantasma, o etéreo. Eu já expliquei aqui para vocês que nós somos a sombra. Deus é a realidade. Lembra quando Jesus atravessa as paredes, porque os discípulos estavam fechados, as portas trancadas, com medo? Ele atravessa as paredes e diz: Pai seja convosco. O que era a fumaça? Jesus ou a parede? A parede, entende? Nós vivemos numa realidade, no espaço e no tempo, e Deus vive numa outra realidade. Deus vive na eternidade, fora do espaço e do tempo. Para Deus, tudo o que acontece, o dia que você nasceu e o dia que você morreu, para Deus é a mesma coisa. O tempo, você sabe que o tempo é o efeito da matéria sobre o espaço, né? E Deus, Ele habita na eternidade, é outra realidade, é outro tipo de existência. Não pensa que Deus existe na mesma dimensionalidade que nós aqui, ok? É um conceito meio abstrato, porque nós só temos aqui essas 3 dimensões, mas só para você entender que Deus existe numa outra realidade, ok? Jesus é o Deus encarnado, sendo Deus ressurreto, num corpo glorificado, Ele atravessa uma parede como quem atravessa uma fumaça, uma névoa. É uma forma da Bíblia apontar para a gente que a nossa realidade, para Deus, a nossa realidade é o fantasmagórico. Entende? A nossa realidade é o fantasmagórico. Porque a nossa cultura expressa o espiritual como fantasmagoria. Mas o espiritual não é fantasmagoria. O espiritual é mais real do que o que a gente vê. Amém? Ok? Isso é um conceito importante. Então Deus, esse Deus que tem o universo e a criação na palma da sua mão, esse Deus que enxerga passado, presente e futuro ao mesmo tempo, e governa sobre a realidade, e é soberano, se assenta sobre um trono e governa a realidade, esse Deus cria o homem, e o Gênesis conta pra gente como isso foi. O Gênesis trata de um evento cósmico, de proporções cósmicas, de uma forma que qualquer ser humano, de qualquer era, em qualquer lugar é capaz de entender. Os conceitos do Gênesis são conceitos eternos. Por isso que Deus usa a linguagem mítica. E eu creio que essa linguagem, ela é literal, embora ela não esteja contando tudo. Ok? É literal, mas não conta tudo. Ok? Conta só o que precisa. Deus o Criador está nos apontando as coisas mais importantes e os conceitos mais importantes para a gente conseguir entender e discernir a realidade. Então aqui a Bíblia diz o seguinte: que Deus soprou no homem o fôlego da vida e fez do homem alma vivente. Alma vivente. A gente compartimenta a vida humana. Quando a gente fala de corpo, alma e espírito, a gente, o nome disso é tricotomia na teologia, faz essa divisão. Se você foi neopentecostal, se você foi de alguma igreja, movimento Palavra da Fé, o Kenneth Hagin ensinava isso, é um ensinamento errado, é tricotomia o nome disso, que o ser humano é espírito, alma e corpo. Não é. A Bíblia não diz que Deus fez o homem, espírito, alma e corpo. A Bíblia diz que Deus pegou Adão, o humano, e tornou ele alma vivente. Fez o ser humano alma vivente. A palavra alma vivente, no hebraico, alma é nefesh. Nefesh. A gente confunde alma com mente, porque a gente tem na Septuaginta, que é a Bíblia que a gente, da onde é traduzido em português, ela traduz do grego, e no grego alma é psique, que é a palavra que dá origem ao termo psicologia, entende?
Então a gente acredita que alma é mente. Alma não é mente. Mente é um aspecto da alma. Alma é o homem, é o ser vivente. Nefesh. Sabe o que quer dizer a palavra nefesh no hebraico? Garganta. E Deus soprou o fôlego da vida e fez o homem uma garganta. Deus fez o homem uma garganta. Abra sua boca. Abra a boca. Você já viu aqueles caras que engolem espada? Você já viu isso? É truque aquilo, ou o cara coloca a espada lá dentro. Eu nunca me conformei com aquilo, né? Eu tinha um colega que ele pegava uma garrafa de 1 litro de coca e ele virava. Acabou a coca, 3 segundos. Eu nunca consegui fazer isso. Eu nem sei se ele está vivo hoje, se morreu de câncer de estômago, né? Mas ele pegava a coca e virava a coca, né? Você lembra daquele cara que era o Silvio Santos? O Diabo Loiro? Quem lembra do Diabo Loiro? Ele comia vidro, né? Então assim, dá para fazer muita coisa com a garganta, né? Tem aquela música da Ana Carolina, né? A minha garganta estranha, garganta, garganta. Quando você pega um cara que é muito arrogante, você fala, esse cara é uma garganta, né? Mas veja só, no Gênesis diz que o Senhor Deus formou o homem, soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou nefesh, uma garganta viva, uma garganta vivente. Pensa num instante, qual é a diferença? Qual a diferença do ser e do ter? Qual é a diferença? Por exemplo, se eu falar para você assim, eu tenho uma garrafa d'água, você concorda com a minha afirmação? Eu tenho uma garrafa d'água, né? É bem diferente de eu dizer assim, eu sou uma garrafa d'água, certo? Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem garganta, Deus não estava dizendo que Deus deu para o homem uma garganta, Deus estava dizendo que o homem era uma garganta. Esse é o conceito, presta atenção. O Criador fez o homem e disse, a Bíblia diz, Deus fez uma garganta viva. Afinal, o homem, ele tem uma alma ou ele é uma alma? Responde essa pergunta. Ele tem uma alma ou ele é uma alma? Ele é uma alma. Amém? Amém? Você não tem uma alma, você é uma alma. Quem gosta de ler Maurício de Souza? Eu gostava, né? Não sei como é que está hoje. Não sei se virou lacrador, né? Agora, turma da Mônica da lacração, não sei como é que está. Mas eu gostava de ler quando era criança. E eu gostava de ler o personagem que era o Penadinho. Quem gostava de ler o Penadinho? O Penadinho. Tinha o Cranícola, né? Que era um crânio numa pedra. Sinistro aquilo, né? Tinha o Frank, tinha o Lobisomão, né? Vários personagens. O Penadinho era o que? Uma alma penada, porque o conceito da cultura sobre alma é que nós temos uma alma. Quando morre o corpo, sobrevive a alma. Mas o que a Bíblia diz é que nós somos uma alma. Nós somos uma garganta. Ok? Tá, e o que isso significa? O que significa? Eu vou pular várias coisas aqui. Outro dia eu falo isso com mais detalhes. Ok? Mas a garganta fala de fome, de sede, de desejo. Tem um filósofo alemão chamado Schopenhauer. Schopenhauer dizia que nós vivemos no império do desejo, que a realidade é o desejo, que tudo é movido pelo desejo, que o homem é desejo. Ele bateu na trave, ele quase acertou. Schopenhauer, depois pesquisa sobre ele. Era um filósofo extremamente mal-humorado, invejoso. Só escreveu 5 livros, mas ficou famoso por isso. Alemão. O homem
desejo. Ok? O que isso significa, gente? Significa, para ilustrar melhor, quero que você abra a sua Bíblia em Abacuque. Você sabe achar Abacuque? Sabe? Quem usa tanto o celular que já perdeu a manha de usar a Bíblia no papel? Vou te ajudar. Abacuque fica perto de Amós. Ajudei muito, né? Fica perto de Obadias. Depois de Abacuque vem Sofonias. Abacuque 2, ainda não perdi a prática de abrir. Abacuque 2:5 diz assim: de fato a riqueza é ilusória, o ímpio arrogante não descansa, ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. O profeta estava dizendo que o ímpio tem uma fome tão voraz, ele usa aqui no hebraico a palavra nefesh, tem uma garganta que não se satisfaz. Você já conheceu gente assim? Gente que quer tudo. Eu conheci um cara muito rico. 2 anos atrás, eu prestei consultoria numa empresa em São Paulo para uma das famílias mais ricas do Brasil. Se eu te falar o valor da fortuna dessa família, você cai para trás. O Ike Batista, lembra que o Ike Batista começaram a divulgar, o homem mais rico do Brasil, ele tinha 17 bilhões de reais. Essa família que eu conheci tinha só em cash 8 bi. Não sei quantas fazendas de eucalipto, de soja, de trigo, uma quantidade enorme de terras, muitos imóveis. O local onde eu dava consultoria, que era na Água Funda, tinha sido cogitado para ser comprado para fazer o estádio do Corinthians, para você ver o tamanho da empresa. Uma vez eu fui num almoço com esse empresário e sentamos numa mesa e eu estava com o dono de uma transportadora e ele falou para o cara, eu tenho 1 milhão de pés de eucalipto plantados. Aí o empresário falou assim para ele: só 1 milhão de pés de eucalipto. Aí nós almoçamos, né? Almoçamos num restaurante lá no centro de Santos, chama Clube 33, no alto de um prédio, do lado da moça do café. Acabou o almoço, cheguei para ele e falei assim: fulano, ele tem 1 milhão de pés de eucalipto plantados, você falou só, quanto é bastante? Só para eu saber. Aí ele falou assim: eu tenho 33 milhões plantados lá em não sei onde. Eu falei: uau, né? Cada dia ele chegava na empresa com um carro diferente, às vezes de Ferrari, às vezes de Porsche, às vezes de BMW. Era uma loucura. Gente muito rica. E às vezes ele usava muito uma expressão. Sentávamos na mesa para falar de projeto, para falar de planilha de custo, projeção de lucro. O Rina trabalhou lá, né, Rina? O Rina conheceu bem a família lá. Tô inventando alguma coisa, Rina? Acho que eu tô falando até, tô sendo até humilde, né? O cara comprou a primeira Ferrari que lançaram, nem na Itália tinha lançado. Pois é, o Rina trabalhou lá, trabalhou um tempo lá, como operador de máquina pesada. Gente, uma vez ele falou assim, olha, eu sei que eu tenho muito dinheiro. Ele falou assim: eu sei que eu tenho muito dinheiro, mas eu quero mais. Só o que eu quero é mais. Ele falou assim: eu não quero muito, eu quero mais. Você entende? O ímpio tem uma fome que não se satisfaz. O homem é uma garganta viva. O homem é desejo. O homem é paixão. O homem é vontade. O homem é fome. O homem é sede. Só que Deus colocou isso na gente para a gente direcionar isso para Ele. Essa garganta, ela foi criada para ter fome pelo seu Criador. C.S. Lewis,
Quem já leu aqui Cristianismo Puro e Simples? Quem já leu? Ó, 2 anos atrás a gente fez um mês inteiro aos domingos falando sobre Cristianismo Puro e Simples. Eu vou fazer de novo, é muito importante. C.S. Lewis falou o seguinte, presta atenção: em toda natureza, os seres criados nascem com o desejo por aquilo que eles precisam. Então ele diz assim: o pato nasce com o desejo da água, porque ele é pato, é a natureza dele. Então ele nasce desejando nadar na água. O boi nasce, e o desejo do boi é o capim. Você já teve cachorro? Já teve cachorro? Você já viu que o cachorro, quando tem dor de barriga, vai e come mato? Porque por algum motivo aquele mato vai reagir na barriga dele, ele vai pôr para fora o que está fazendo mal e vai sobreviver, sim ou não? É instinto. Agora, olha a sacada de C.S. Lewis. Olha o que ele diz: o homem é o único ser na natureza que tem uma fome por algo que não existe. O homem é o único ser criado que tem fome por algo que é além da natureza. Desculpa, eu me coloquei mal quando eu disse que não existe, mas o homem é o único que tem um desejo por algo que muitas vezes ele não sabe nem o que é. Em todas as culturas, o homem chamou isso de algum nome, de algum Deus. É a evidência mais patente de que Deus é real, porque nós nascemos com a necessidade do transcendente. Embora hoje muita gente está trocando o Deus transcendente por deuses políticos, por deuses ideológicos, por outro tipo de religião. Deixa eu te falar uma coisa: ideologia política é um tipo de religião. É religião sem Deus, mas é religião. Não é teísta, mas é religião. Presta atenção no que eu estou te falando. Ideologia política te oferece uma escatologia. Por exemplo, todas as ideologias políticas vão te dizer que elas vão resultar numa sociedade perfeita. Isso chama escatologia. Nós que somos cristãos, a nossa escatologia é a volta de Jesus e o governo de Jesus sobre as nações. Todas as religiões da terra têm a sua escatologia. Todas as religiões. Você pode ir numa tribo indígena, você pode estudar uma religião ancestral. Toda religião tem o seu apocalipse. É algo que está intrínseco na mente humana. E toda ideologia política tem o seu projeto utópico lá na frente. Toda ideologia política tem um Deus. Se você for capitalista, liberal, o Deus é o mercado, é o capital. Se você for comunista, socialista, esquerdista, o Deus é o Estado. Mas toda ideologia tem um Deus, porque ideologia é religião, entenda isso. Ideologia é religião. E quando entra ideologia no teu coração, a ideologia substitui teu objeto de fé. Você não consegue ser uma pessoa fiel à tua fé e fiel à tua ideologia, porque nenhuma ideologia cabe no cristianismo. O cristianismo confronta todas as ideologias. Quando Jesus chamou 12, ele tinha um cobrador de impostos vendido ao sistema judeu, Mateus, que hoje a gente vai dizer que ele era vendido aos americanos, aos imperialistas, e tarará, de direita, não sei o que lá, e ele tinha um discípulo revolucionário, ele tinha Judas, que aspirava por uma revolução, ele tinha um cara revolucionário, entende? Nos 12 de Jesus tinha todos esses espectros da alma humana, porque a ideologia, não pensa que nada disso é novo, tudo isso é antigo, só vai ganhando novas formas, novas roupagens, tudo isso é ancestral, ok? Tudo isso é antigo, é anterior à civilização, está na alma humana. E Jesus, ele expõe todas estas coisas na cruz. Quando ele morre na cruz nu, ele está expondo ao fracasso todas as ideias, as filosofias,
às ideologias humanas. Porque se Deus precisou morrer na cruz para nos salvar, é porque nenhuma tentativa humana seria boa o suficiente. Deus teve que descer e resolver, porque nós não somos capazes de resolver. Põe isso no teu coração, isso é cristianismo. O Evangelho responde, guarda uma coisa no teu coração, irmão. O Evangelho responde e explica toda a realidade humana, social, política, existencial, psicológica, natural. O Evangelho tem resposta para toda realidade. Sabe qual é o problema dos cristãos hoje? Não conhecem o Evangelho. Sabe o que está acontecendo com os crentes hoje? Estão perdendo os filhos para a cultura, estão perdendo os filhos para o secularismo, porque os teus filhos, assim como você, são garganta, têm fome, são vorazes, querem viver, querem experimentar, querem sentir, e você não tem as respostas certas. Então eles são doutrinados pelos doutrinadores da mídia, da política, da cultura, do mundo das ideias, da literatura, da intelectualidade, da filosofia, da espiritualidade. Entende? Mas se nós oferecermos as respostas certas, se nós oferecermos a verdade nua, crua e profunda, eles entenderão e eles não vão se perder. Ponha isso no seu coração. Nós somos a nossa fome. Cadê o pão e o vinho? Alguém pode ajudar aqui? Nós vamos celebrar a ceia. Pode ajudar? Tem o vinho aqui também. Aqui nós não temos assim cerimônia. Ah, fulano serve a ceia. Meu Deus, né? Uma vez eu cheguei na casa de uma pessoa da minha família. Ela falou assim: ai, estou tão horrorizada. Eu falei: por quê? Porque fulano serviu a ceia hoje. Eu falei: qual o problema? Ah, ele não estava preparado. Eu falei: precisa estar preparado para carregar uma bandeja? Né? Coisa de crente, coisa de crentinho, né? Todos nós podemos servir a ceia, porque nós somos servos uns dos outros, irmãos. Amém, gente? Amém? Olha o Jorginho com essa perna da Marvel aí, servindo a ceia. O Thanos, o Thor, o Falcão. Eu vou fazer uma assim, só que da de 50. Quando eu sentar do lado dele vai ser um crossover dos universos. Uau! Mas gente, olha aqui para mim. Ó, eu prometo para vocês que no outro domingo eu vou desenvolver melhor isso aqui, tá? Tem muita coisa para a gente falar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aqui está a resposta para a tua fome. Essa é a resposta para a tua fome. É o Cordeiro de Deus. É Jesus. Essa fome insaciável, sem limites. Essa fome de dinheiro. Essa fome de prazer. Essa fome de experiências que muitas vezes vão contra a tua família, contra a tua alma, contra a tua noção de certo e errado, contra a tua moral, contra a tua mente, contra as tuas emoções. Essa fome a gente resolve aqui, ó. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, gente? Amém? Isso aqui, ó. Isso aqui não simboliza nada, esse pão. Ele não é símbolo, presta atenção. Jesus falou assim: este é o meu corpo. A gente não come um pão que simboliza o corpo, a gente come o corpo. Isso é o meu corpo. Jesus falou: isso sou eu. Quando a gente come a ceia, nós estamos saciando essa fome infinita, voraz. Abacuque está dizendo aqui que essa fome é do tamanho do Sheol. Sabe o que é o Sheol? Você sabe o que é o Sheol? Sheol é o lugar dos mortos. Sheol é o inferno. É o que os vikings chamavam de Valhalla. Os gregos de Tártaros, de Hades.
Em português nós chamamos de inferno. Abacuque diz que a fome do homem é maior que o inferno. Só que esse pão aqui, está aquele que venceu o inferno. Você está entendendo? Jesus sacia a tua fome. Jesus resolve tuas questões. Jesus torna você uma pessoa completa. Amém, gente? Amém? Jesus faz você ganhar dinheiro sem ter amor pelo dinheiro, sem colocar o dinheiro acima da sua família. Jesus resolve tanto as tuas questões que você para de olhar para outras mulheres, porque Ele mata a tua fome de outras mulheres, de outros homens. Você está entendendo? Isso aqui tem o tamanho da nossa fome. Deus nos criou para termos fome dEle. E se nós conhecermos a Ele, nós nos tornamos completos, deixamos de ser vazios. Porque sabe o que é o sentimento de vazio? O sentimento de vazio é fome. É fome. Nada do que existe nessa realidade mata a nossa fome, irmão. Nada sacia a nossa fome. Você pode... Lembra da música do Gato Bané? Quem é crente velho aí? Ninguém pode dormir 20 camas, ninguém pode comer 20 pratos por dia, ninguém pode dormir 20 camas numa noite. Lembra? Você só consegue dormir numa noite numa cama. Você só consegue comer um prato, irmão. Amém? Ele sacia a tua fome. Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, aqui está o teu corpo. Aqui está o teu corpo, Senhor. As crianças podem cear se elas quiserem. Ok? Se elas não entendem, não tem problema. Elas fazem isso em caráter demonstrativo, em caráter educativo, pedagógico. Ok? Senhor Jesus, aqui está o teu corpo. Senhor, fomos feitos para te desejar de toda a nossa alma, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento. Mas temos substituído a ti e colocado no teu lugar deuses falsos. Os deuses do prazer, os deuses da realização, os deuses da autossatisfação, os deuses da autoajuda, os deuses da ganância, da soberba. Sacrificamos no altar desses falsos deuses nossa família, nosso casamento. Matamos o que temos de mais precioso por conta de uma fome mal direcionada ao egoísmo, à soberba. Mas, Senhor, em nome de Jesus, diante de ti, comemos a tua carne, bebemos o teu sangue, e, Senhor, saciamos a nossa fome agora de ti, em nome de Jesus. Peça perdão a Deus se você tem falhas, se você tem erros, se você tem sido displicente na sua relação com Deus. E coma desse pão, meu irmão, beba desse vinho, celebre a presença do Cordeiro na sua vida. Pode comer, pode beber, coma o pão, beba o vinho. Você pode fechar os teus olhos, erguer as tuas mãos e agradece ao Senhor. Senhor, o pato foi feito para a água, o boi para o pasto, a águia para caçar pequenos animais. Mas eu fui feito para algo que não existe nessa realidade. Pode dizer isso para Deus? A única coisa que satisfaz a minha alma, a minha fome, a minha sede, não existe no mundo físico, porque transcende, é eterno. E passarão os céus e a terra, e um dia eu morrerei. Mas essa fome e essa sede, esse desejo de te conhecer, são a minha essência, tudo que eu sou. Agradeça a Deus. Senhor, constrói sobre esta revelação a nossa identidade. Ó Deus, em nome de Jesus, constrói sobre essa verdade um edifício que aponta o teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, sacia a nossa alma,
sacia a nossa sede, desperta o que há de melhor em nós, desperta o que há de superior em nós, transcendente em nós, em nome de Jesus. Não queremos andar como a serpente, arrastando a barriga no pó, olhando para as coisas desta terra, como se as coisas desta terra fossem o nosso alimento, porque o Senhor nos deu, ó Deus, a tua imagem, a tua semelhança, para que nós tivéssemos olhos para olhar para o nosso Criador, em nome de Jesus. Você pode dizer isso para o Senhor: Pai, tu és o meu Criador, eu decido construir minha vida em ti, eu decido construir minha identidade em ti, eu decido construir o meu futuro em ti, em nome de Jesus.